vinda, de acordo com o nosso texto, é uma vinda discriminatória. Cuidado para que você não entenda essa palavra de maneira negativa. Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia diz. Eu não estou dizendo aqui que Deus seja preconceituoso. A palavra discriminatória é para separar o seu povo dos demais. A sua vinda é uma vinda discriminatória. Ela faz assim, ó. Ela separa joio de trigo, como diz a parábola. Ela separa os seus daquele que não são do Senhor. O texto fala que, independente de quão próximos são, um é deixado e o outro é levado. Lá nos versos 40 e 41, olha as duas ilustrações que são usadas. Fala que 2 estarão no campo. Veja lá, versículo 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Por que Jesus usa essa ilustração? Para dizer que elas são próximas, essas mulheres. Esses homens são próximos, eles trabalham juntos. Talvez eles tenham ouvido as mesmas coisas, frequentem a mesma igreja, ouçam as mesmas verdades. Um é levado, o outro é deixado. Não significa que Deus escolhe aleatoriamente, não é isso. Não é que você pode ser deixado mesmo crendo nas promessas, não é isso. A ideia é que essa é uma vinda discriminatória, em que pessoas que aparentemente andam juntas, serão de fato separadas de acordo com a sua confiança no Senhor Jesus e nas suas promessas. Então a vinda de Cristo é discriminatória nesse sentido. Mateus 13 é o texto de joio de trigo. Fala que quando ele vem, os seus servos, os anjos, separam joio de trigo. Mateus 25 também fala de bodes e ovelhas, né? Uma separação de animais. Então, são textos que mostram claramente que a vinda de Cristo é uma vinda discriminatória. Essa é uma das funções daquilo que a Bíblia chama de arrebatamento. E eu disse ontem que eu ia falar um pouco de arrebatamento, então aqui é o meu cumprimento da promessa. Arrebatamento é, em suma, separar o povo de Deus dos demais. E essa é uma coisa que precisa ser compreendida. O arrebatamento, ele existe para algumas coisas, eu vou explicar melhor no próximo slide. Mas uma das primeiras, eu quero destacar, é que ele visa fazer aquela colheita, a separação do que até então estava tudo misturado. Separar o povo de Deus dos demais. Porém, há muita confusão quanto a como essa separação é feita, por isso que eu quero gastar uns minutos explicando o arrebatamento, tanto à luz do nosso texto, quanto à luz de outros textos do Novo Testamento. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aprender do arrebatamento, e essa aqui pode ser surpreendente para alguns de vocês, mas escute antes de você dizer, não é possível. Espera. Ele não é um evento silencioso ou secreto. Aquela coisa que você aprendeu de que de repente as pessoas estão andando e aí sumiu, aí alguém no telejornal fala assim, 10 mil pessoas sumiram na região. Não, aquilo não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Por quê? Porque o arrebatamento, nos 2 textos mais claros em que isso é dito, ele é antecedido por muito barulho. Mas muito barulho. Quer ver? O nosso texto de Mateus 24, que foi o texto que o pastor Jailson pregou no domingo passado, fala assim, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Veja que todas as nações da terra verão, porque vai ser grande poder e grande glória. E no verso 31 há uma referência a esse arrebatamento. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mais explícito ainda é 1 Tessalonicenses 4. Abra sua Bíblia lá, por favor. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Escuta isso aqui. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja o que o texto fala no verso 16, eu quero que você preste atenção, como Paulo é enfático. Verso 16 fala, dada a ordem significa um anúncio público. Sabe quando a gente vê aqueles filmes antigos assim, que alguém tocava pam, param, o rei está, aí alguém vai, é isso, dada a ordem. Todo mundo está ouvindo o anúncio. Próxima expressão, com a voz do arcanjo. A ideia é de que um ser celestial vai proferir algo importante. E depois,
o ressoar da trombeta de Deus. A trombeta de Deus não pode ser assim, ó. Não pode ser assim. Isso aqui é para que todos ouçam que o rei está chegando. Então, esses dois textos deixam muito claro, e não há base para a gente dizer que só os crentes ouvem, não tem nada no texto que diz isso. É muito barulho, é muito espetáculo para ser perdido. Ele não vai acontecer de forma secreta ou invisível, ele vai acontecer mediante uma demonstração, um display de glória e poder. Ele é um evento público, portanto, distinguindo justos de ímpios. Então não se trata de um desaparecimento sem deixar vestígios. Não é verdade que as pessoas são recolhidas e ninguém viu e ninguém sabe. Não é assim. Pelo contrário, isso é visto de forma nítida, notória, para que todos saibam que existem aqueles que são povo de Deus. Portanto, o texto, ele fala, o nosso texto não fala que dois estarão no campo, um sumirá e o outro ficará lá. Não é isso que ele está falando. É dizer que dois estarão muito próximos. Mas isso não significa que os dois serão salvos. Não basta estar próximo de gente que é salva. Não basta estar próximo de gente que confessa o nome de Cristo. É preciso que nós confessemos o nome de Cristo e aguardemos as suas promessas. Segundo ponto do arrebatamento que a gente precisa entender é que ele não antecede tribulação, como alguns dizem, mas ele é posterior à mesma. O nosso texto de Mateus 24, quando ele fala assim, versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, aí vem a vinda de Jesus e os anjos recolhem. Imediatamente após a tribulação. Eu digo isso porque muitos crentes têm aprendido que arrebatamento é para levar a igreja de Deus para ela não estar na tribulação. Não faz sentido. Por quê? A tribulação é ser perseguido por causa do nome de Cristo. Se a igreja é recolhida, quem é que vai ser perseguido? Tribulação não é juízo sobre o povo judaico. Tribulação é perseguição por ser de Jesus Cristo. E Jesus não diz que ele vai nos livrar disso. Ele diz que ele vai nos livrar em meio a isso. Ele vai nos sustentar e nos fortalecer em meio à oposição. Portanto, o texto de Mateus 24 deixa claro que não é anterior à tribulação, mas ele é posterior à mesma, e ele é posterior à ressurreição também. O texto que a gente leu de 1 Tessalonicenses fala, primeiro os mortos ressuscitarão, depois nós seremos transformados, e então seremos arrebatados. A ideia é de que as coisas próprias do fim, elas acontecem num pacote só. Quem esteve aqui ontem e ouviu a palestra sobre o último dia, deve ter tido um panorama sobre as várias coisas, os vários eventos que acontecem naquilo que a Bíblia chama de último dia, o grande dia, o dia do Senhor. Tá? Então, é como se o arrebatamento fechasse o cuidado de Deus com os crentes. Então agora, observe isso, porque agora vem a aplicação do porquê que Deus arrebata. Você poderia perguntar, ok pastor, entendi, acho que eu entendi, mas assim, para quê? Então presta atenção. Dois propósitos do arrebatamento. O primeiro eu mencionei ontem, e eu vou reforçar hoje, para que aqueles que não estiveram ontem possam entender. O primeiro propósito é livrar-nos do juízo que cairá sobre ímpios e desfará a terra. Lucas 17, ele usa analogia tanto de Noé quanto de Ló. Diz assim como aconteceu com Noé, assim como nos dias de Ló. O que essas duas histórias têm em comum? Deus arranca os seus antes de trazer juízo. Deus tira os seus antes de trazer castigo. Essas duas histórias têm esse mesmo ensinamento. Então, o que Jesus está nos ensinando? De que o arrebatamento é o momento em que nós somos suspensos para que o Senhor, então, vá lidar com aqueles que não se renderam a Ele. E vá desfazer essa terra para fazer novos céus e nova terra. Essa parte vem depois do nosso culto, tá bom? Não vou falar sobre ela agora. O segundo propósito, e esse aqui é tão precioso e a gente precisa valorizá-lo. A segunda finalidade é o casamento. É a chamada bodas do Cordeiro. É o início do gozo eterno. O texto que a gente leu, em 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala que o arrebatamento acontecerá para que estejamos para sempre com o Senhor. E na história da teologia, aquilo que deveria ser o alvo mais fantástico de tudo era ver o Senhor Jesus Cristo. A chamada visão beatífica.
A grande e gloriosa visão, o momento de estarmos com o Senhor Jesus. E aí, o que o texto de Tessalonicenses nos ensina é que quando formos arrebatados, finalmente a gente vai estar para sempre com Ele. E entenda um pouco do que isso significa para discípulos que andaram com o Rei dos Reis e de repente Ele subiu para os céus. Você consegue entender isso? Você tem o privilégio de andar com Jesus, em que você não tem que ouvir as bobagens dos seus amigos, que tinha conversa melhor, em que tinha ensinamento o tempo todo. Você está com o próprio Deus te ensinando. De repente, o que ele diz? Pessoal, eu preciso ir. Não, Senhor, fica aqui. É o que eles queriam. Mas os anjos falam assim: o que vocês estão olhando? Do mesmo modo como o viste subir, ele descerá. E o arrebatamento é finalmente o cumprimento de tudo isso. Você lembra da oração de Jesus em João 17? Pai, que eles estejam comigo onde eu estiver. O arrebatamento é o cumprimento dessas coisas. Finalmente eu e você seremos levados para estarmos juntos com o Senhor Jesus. Então, arrebatamento não é para ser entendido como essa coisa, às vezes, mística e sem propósito. É para que nos dê livramento do juízo e gozo da presença, a alegria da presença com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, caminhando para o fim do nosso texto, os versos 42 a 44 vão falar de vigilância. Jesus termina